Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar, será que vale a pena ainda investir no Itaú, mesmo aos seus R$ 43? A gente sabe, pessoal, que o Itaú vem se valorizando fortemente nesses últimos anos. Uma alta que já supera mais de 40% em apenas um único ano, e nos últimos 5 anos as ações do Itaú seguem se valorizando mais de 140%, dobrando o capital do investidor. Não é de segredo de ninguém que o Itaú vem sendo um símbolo de eficiência da Bolsa Brasileira, o que a gente chama de relógio suíço, né? Cresce todo ano o resultado, distribui bons dividendos, né? Está aí consequentemente liderando contra os outros bancos privados, mais ali específico para Bradesco e Santander, porém muita parte do mercado cita que o Itaú está caro, cotado por um múltiplo extremamente alto, alto PVP, e não compensa nos preços atuais. Será que isso é verdade? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Já sugiro que você fique comigo até o final, que eu vou citar um segredo que o mercado não está olhando com atenção no Itaú, que poderiam fazer com que as ações ainda continuem se valorizando e possam continuar distribuindo bons dividendos para os seus sócios. Mas antes de falarmos sobre Itaú e essas perspectivas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E eu peguei as ações ordinárias do Itaú, você pode pegar as ações preferenciais, mas é que as ordinárias deram mais retorno do que as preferenciais, olhando por uma lupa de 10 anos. Por quê? Por conta da liquidez, né? A liquidez da preferencial tende a ser maior, então o preço da ação tende a se valorizar menos, porque mesmo que muito capital venha para as ações do Itaú, a preferencial vai se valorizar menos porque já tem muita liquidez. E basicamente a ordinária vai se valorizar mais por ter menos liquidez. Já uma entrada de capital na ação pode fazer o preço subir. Acredito que o mercado aí não atentou vocês sobre isso, mas sim, acontece, tá? Às vezes uma empresa com uma liquidez mais baixa, como a ação ordinária, vai se valorizar mais quando a bolsa subir, porque fica mais fácil de monopolizar o preço por parte das grandes instituições financeiras. Por isso que eu prefiro a ordinária, porque eu posso ter um trigger de valorização mais elevado, mesmo que ela seja levemente mais cara do que a ação preferencial, porque a valorização também faz parte do seu retorno total ao acionista, tá? Você querendo ou não. Agora falando aqui do Itaú, pessoal, bom, a dúvida, né, fica assim, é uma ação de múltiplo muito alto, o PVP tá esticado, mesmo que seja uma empresa de qualidade, de fato, você olha a qualidade do Itaú, é imprescindível, né? O resultado cresce ano a ano, mas isso aqui não tem mágica nisso, tá? Basicamente porque o banco tem uma carteira de crédito muito voltada para a alta renda, né? Crédito corporativo. Então ele consegue, mesmo em cenários macroeconômicos mais adversos, como está acontecendo agora, a Selic está alta, o cenário de crédito no Brasil não está nada fácil, o endividamento das famílias está extremamente elevado, a inflação brasileira segue descontrolada e o Itaú é o único banco da bolsa que tem conseguido manter uma inadimplência na faixa de 1,9% sobre sua carteira total de crédito. Então você vê que isso aqui acontece não somente por uma gestão afiada. De fato, a gestão do Itaú é muito boa, mas não é só a gestão, é porque o banco operacionalmente é melhor em comparação aos outros 13 incumbentes. Banco do Brasil é bom, mas ele depende do agro, depende de clima, depende de taxa Selic, né? Depende de inflação menor. O Santander idem, o Bradesco idem, enquanto o Itaú, mesmo num cenário adverso, consegue continuar crescendo o seu resultado, mesmo que de uma forma mais lenta, porém extremamente consistente. Mas o ponto da qualidade, a gente já sabe, tá? O mercado já sabe que o ROI é alto, já sabe que o banco é excelente. Porém, aí que tá. Será que o preço de hoje de tela a R$ 43 está barato? Será que vale a pena, olhando para o longo prazo? Será que ele vai me proporcionar uma boa rentabilidade? É isso que a gente vai descobrir. E hoje a perspectiva do mercado é num lucro na faixa de 50 a 52 bilhões, olhando para o ano de 2026, isoladamente para este ano. Então você teria um PL
O PL mais pessimista de todos seria de 9,24 vezes, o que é um PL baixo. Ué, PL baixo? Como assim? Exato. Por quê? Empresas de mais qualidade, como Itaú, como CPFL, como uma Engie, né, Brasil, que não oscila muito o resultado, elas têm o luxo, têm o privilégio de serem cotadas por múltiplos mais elevados. Então elas geralmente custam mais do que o benchmark, mais do que o Ibovespa. O PL médio do Ibovespa de longo prazo é de 13 vezes. Então você veria naturalmente, se o Itaú tivesse bem precificado, cotado por 14 vezes o seu lucro. Muito parecido, né, com o que está acontecendo agora com o BTG. Mas para ser conservador, vamos colocar 13 vezes. Então somente para o banco bater a média histórica, as ações no curto prazo teriam que se valorizar 40% na cotação. Então perceba que está barato. Por isso que saiam da análise simplista, pessoal. O PVP vocês podem pensar que estão altos. Só que aí que tá. Empresas com alto ROI, alto retorno sobre o patrimônio líquido de maneira consistente, sem ser empresas com demandas inconstantes, consequentemente são sempre cotadas por múltiplos mais altos, por um PVP maior. E na verdade, quando o Itaú está caro, o PVP dele chega até 4 vezes. Então perceba que hoje ele estaria barato, olhando com essa expectativa, né, do mercado reprecificar a realidade do banco. Então, hoje você tem potencial de apreciação, apenas para ele regredir para sua média. E o yield tende a ser alto, mostrando que hoje, mesmo a R$ 43, o Itaú está barato, porque com 9 vezes lucro, né, você tem aí um lucro de 50 bilhões. Se o banco repassar um payout alto, porque ele já não tem mais o que fazer com outra parte do capital, ele está reintegrando no patrimônio líquido, então ele vai repassar um dividendo total, operacionalmente falando, de R$ 3,17 por cada ação. Dividido hoje por R$ 43, você tem aí, consequentemente, um yield de 7,2% ao ano na média. Isso olhando apenas para o dividendo operacional, fora que ele tem pago proventos extraordinários. Qual que seria o retorno embutido na ação no cenário mais conservador? Vamos colocar em 4 anos. Perceba que eu estou sendo até conservador, tá? 4 anos, supor que o Itaú vai se valorizar 45% na cotação. Em 4 anos, apenas para ele regredir para o preço justo. Você teria 9% ao ano em valorização, somado a uma taxa de yield de 8% e somado a uma taxa de crescimento do lucro, que tende a ser de 10% ao ano, porque o ROI do banco está alto. Então, 1 menos o payout, né, vezes um ROI de 24%, o lucro do banco vai crescer 7,2% ao ano na média, mais 9,7% de valorização e somada a um yield de 8,5%, retorno embutido na ação no cenário mais conservador de 25,4% ao ano na média, olhando para os próximos 4 anos. Perceba que no cenário real, se a ação acabar se valorizando um pouco mais, esse retorno pode bater 30% ao ano, ou o yield for um pouco mais alto. Se ele continuar distribuindo extraordinários, como ele tem feito, que eu acredito que vai acontecer, o retorno embutido na ação pode chegar até 30% ao ano na média, mostrando que o banco ainda estaria barato neste patamar de preço atual. Então perceba que a análise do Itaú é totalmente distinta quando você compara com os outros bancos cíclicos aqui da bolsa. E agora lá vem o indicador final, que para vocês que ficaram comigo até o final, um indicador que o mercado não revela para vocês, para essas ações super previsíveis. O mercado só fica pregando o simplismo, né? Ah, o Itaú tá caro por um PL. Não, esquece isso, tá? Qualquer empresa previsível que você for pegar na bolsa, esse indicador vai funcionar bastante. Inclusive, ele era um indicador usado pelo próprio Warren Buffett, tá? O investidor que gostava de investir nessa estratégia de value invest, né? Estratégia de valor, que é totalmente diferente da estratégia do Graham. O Graham, ele gosta de comprar pechincha, né? Empresas mais cíclicas, cotadas por múltiplos mais baixos. O Buffett não. Ele preferia aquelas empresas mais caras, mais bem precificadas, que crescem menos, porém que traga previsibilidade. Perceba que é totalmente diferente o tipo de estratégia. E para isso a gente vai usar o valor intrínseco. A própria fórmula chama valor intrínseco. Você vai descobrir se a empresa, o preço atual da ação, está sendo cotado abaixo do seu real valor. Quanto que ela deveria estar cotada para justificar essa geração de resultados? Por exemplo, para isso a gente vai ter que usar a taxa do mercado americano. Buffett exigia 12% ao ano de maneira mínima. Quanto que o Itaú cresce na média? Num cenário conservador, bem conservador, vamos supor que ele cresça apenas 7% ao ano. Olha que eu tô sendo pessimista, hein? 7% ao ano no longuíssimo prazo, quando que ele continue pagando esse payout de 70%. Então você tem uma diferença de 5, né? Aí você vai pegar o LPA projetivo deste ano no Itaú tende a ser aí de 4,71, dividido por 0,05. A diferença
da taxa de crescimento do mercado americano, que também se aplica para o brasileiro, e, consequentemente, o quanto que aquela empresa cresce. Então, o preço justo da ação do Itaú, no cenário mais conservador, seria de R$ 94,28, dividido por este preço de R$ 43,35, potencial de alta de 117% na cotação. O banco simplesmente poderia dobrar de preço para custar a média do que o Buffett exige. Até quando você considera o múltiplo do Gordon, tá? O Gordon, ele fazia um cálculo muito interessante, pessoal, que até funciona, né? Para essas empresas mais cíclicas, como o Itaú e também como uma CPFL, como várias outras ações. Você vê que no preço justo do Gordon, ele está em R$60, mostrando também que está muito barato, né? Olhando pela fórmula do Gordon, que também, olha, é muito parecido com o Buffett. Na verdade, né, é muito parecido ali com o preço teto também, porque olha ali para um crescimento da ação, depois divide, então você vê que a fórmula também está muito bem feita, tanto da do Buffett quanto da do Gordon. O Itaú segue muito barato, olhando aí por essas premissas, tanto da premissa de valorização e na premissa dos bons proventos, olhando por longuíssimo prazo. Então uma visão que o mercado não passa sobre Itaú, que mesmo aos R$43 eu ainda sigo aumentando posição. A estratégia é totalmente diferente quando você compara com uma Petrobras, quando você compara com o Bradesco, quando você compara com o Banco do Brasil, não é a mesma fórmula de analisar. Porque se fosse uma fórmula universal para todas as empresas, seria muito fácil, né? Tecnicamente, você compraria todas as ações da bolsa olhando aí apenas para um múltiplo. E não é bem assim que funciona a coisa. Cada empresa tem as suas peculiaridades e você tem que analisar de maneira diferente. Pega, por exemplo, a Small Cap. Você não vai usar preço justo do Gordon, ou você não vai usar Buffett e Graham para uma BR Partners, por exemplo. Não vai funcionar, pessoal, porque é totalmente diferente o tipo de negócio, o potencial de crescimento, o cenário macroeconômico é diferente, por isso que as análises são feitas individualmente para cada empresa, tá? E sim, hoje a R$43 ainda estaria barato. Quando que estaria caro? Na minha concepção, acima ali dos R$55 já seria um preço caro, porque aí a R$55 a margem ficaria baixa, tanto em dividend yield, né? E como também em PL. O PL já ficaria em 11 vezes, já não compensa, não tem tanta margem, não tem tanto distanciamento dos três. A gente precisa sempre de uma margem para errar, né? Porque vai que a empresa cai o lucro. Mesmo o Itaú tem crise. Às vezes no ano o lucro pode cair por algum fator pontual e você precisa dessa margem, a margem para errar. Por isso que a gente compra barato. Porque se a empresa entra em crise, você comprou tão barato que você vai continuar tendo uma boa rentabilidade. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, pessoal, estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? É uma planilha excelente. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores e ainda é totalmente automatizada. Sem nenhum trabalho, você tem essa planilha aí ao seu dispor todos os dias para o resto de sua vida. E contém as melhores ferramentas para você analisar todas as ações da bolsa. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link dessa belezura estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado. E eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês seguem investindo em Itaú em particular, sigo aportando, sigo aumentando posição e acredito que será uma empresa bem promissora. Porém, é uma ação de crescimento mais lento. Não espere aquela explosão, né? Você vai ver retornos consistentes no longo prazo, se bem que ele tem explodido bastante, né? Porque o crescimento tem sido bem acelerado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!